Olá, graça e paz, espero que todos vocês estejam maravilhosamente muito bem. Neste vídeo agora que eu quero tratar aqui, queremos falar um pouco sobre a união hipostática de Jesus. Vamos falar um pouco sobre os concílios, algumas coisas do tipo, tá certo? Eu espero que nesse vídeo você possa aproveitar bastante, possa aprender e possa também ter conhecimento sólido sobre o assunto, tá certo? Então a gente se vê no vídeo daqui a pouco. Bom, meus queridos, espero que todos vocês estejam maravilhosamente muito bem. O assunto de hoje é um assunto bem restrito à matéria de Cristologia, que é uma matéria quando nós estudamos tudo sobre Cristo dentro da teologia, certo? Então nós vamos ver algumas coisas bem pertinentes dentro dessa matéria, e eu quero falar um pouco hoje, nós vamos trabalhar um pouco hoje sobre a união hipostática, né? Mas o texto que eu quero trabalhar nesse exato momento é o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, e o Evangelho, versículo de número 14, tá certo? A gente vai dar uma olhada em algumas coisas aqui e a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer a escritura: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Tá certo? Então, trabalhando em cima desses textos, trabalhando em cima dessas informações importantíssimas que nós vamos trabalhar, a natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus, tá? Bom, da onde começou e da onde surgiu toda essa ideia e todo esse trabalho? Essa ideia ela sempre existiu entre os cristãos primitivos, tá? Entre os apóstolos, tá bom? Então, a primeira pessoa que vai combater então a ideia e vai defender a divindade de Jesus Cristo é o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, tá bom? Quando nós abrimos a carta de Paulo aos Colossenses, nós já temos uma declaração de Paulo que é bem contundente com o assunto, né? E quando nós abrimos a carta de Paulo em Colossenses, capítulo 1, e do versículo de número 15, ele já começa dizendo o seguinte: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus e na terra. Todas as coisas podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Aí você tem que fazer algumas perguntas, isso é parte da hermenêutica. São perguntas importantíssimas para você se fazer no texto. Primeiro, por que Paulo escreveu isso? Segundo, para quem que Paulo escreveu isso? E outra pergunta é, por qual motivo isso foi escrito? Em cima dessas perguntas, a gente tem que entender que o público-alvo de Paulo é a igreja de Colossos. E o destinatário do envio dessa carta é Epáfras. Epáfras, ele é o destinatário dessa carta. Ele leva, no caso, a notícia para Paulo. Ele chega com Paulo com a notícia de como estava a igreja de Colossos. Qual foi a ideia de Epáfras a levar essa notícia para Paulo? É falar para o apóstolo Paulo do ataque que a igreja estava sofrendo, né? E o que estava atacando a igreja de Colossos naquele período? É uma seita com base na filosofia chamada de gnosticismo, né? Era uma comunidade a qual, assim eu posso dizer de forma histórica, que eles foram os primeiros a ter a Bíblia canônica deles. E a Bíblia canônica deles traziam todas as suas ideias subvertidas sobre Jesus Cristo, sobre ele. E dentro da filosofia, eles tinham Cristo como um pleroma, como um espírito que veio, né? E nessa ideia do gnosticismo, no primeiro século, e eu preciso que você entenda que os gnósticos foram os maiores inimigos da igreja primitiva. Foram aqueles que mais atacaram a doutrina da igreja primitiva naquele período. Então, dentro desse tempo, é quando nós temos, então,
o apóstolo Paulo fazendo um combate contra esse grupo herético chamado de gnósticos, né? E esses próprios gnósticos, agora, eles vão entrar em contrapartida, eles vão agora criar doutrinas em cima disso e vão mudar a ideia da natureza divina de Cristo e natureza humana. Então, toda a ideia dos gnósticos, assim, por se dizer, é falar que o Cristo, ele não era o Cristo de verdade, né? E em cima dessa ideia é que vai surgir o arianismo, apolinarianismo, nestorianismo, monofisismo. E qual que era a ideia? Era relativizar a divindade de Jesus Cristo, como o arianismo, o gnosticismo, a ideia deles era falar que o Cristo, ele veio no corpo do homem que era Jesus, viveu nele e na hora da morte ele foi embora. E isso não faz sentido, porque Cristo ele é plenamente Deus e plenamente homem, né? Por que a gente tem que falar isso? Eu tenho que expressar essa palavra para que você entenda. Ainda há pessoas que falam que Jesus era 50% homem, 50% Deus, ou 100% homem, 100% Deus. Não, Cristo ele é plenamente homem, plenamente Deus, tá? Em nenhum momento ele deixou de ser Deus e em nenhum momento ele deixou de ser homem, tá certo? Ele foi as duas coisas de forma plena, tá? Como eu li na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível, tá? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E é nisso que João ele vai trabalhar. Quando ele entra no seu evangelho, ele começa a dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí ele vai dizer agora que o verbo se tornou o ser humano, né? A carne, osso, e habitou entre nós, né? Toda essa ideia ela é trabalhada então agora nos concílios, tá? E como que a gente vai trabalhar isso agora? Eu quero que você entenda isso primeiro. A few moments later. Primeiro, a gente tem que, dentro da história, acontece o primeiro concílio para trabalhar a divindade de Jesus Cristo, tá? E a trindade. O primeiro concílio que acontece foi em 325, foi o concílio chamado de Concílio de Nicéia. Qual que foi a ideia aqui? No concílio de Nicéia foi abordado a ideia da cristologia e a divindade de Jesus Cristo, porque os arianistas, eles abordavam Jesus como um ser feito e não um ser criado por Deus desde o princípio. Então, eles diziam em suas declarações que Jesus ele foi feito e não criado, e é em cima disso daí que eles vão combater. E um dos homens que combate bastante o arianismo até a sua morte é aquele conhecido como o Anão Negro, Atanásio. E ele combate e defende a cristologia de Cristo até o final, no próximo concílio, que é o concílio de 381, que é o concílio de Constantinopla. E a importância desses concílios é de suma importância na cristologia, porque vai consolidar as informações, tá? Contra as heresias que surgiram então, tá certo? Então, os concílios são 4, né? Concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Éfeso e concílio de Calcedônia, 325, 381, 431 e 451, tá? Esses são os concílios que vão trazer, então, a consolidação da cristologia. O nestorianismo, em questão da união hipostática, o nestorianismo propunha que Jesus tinha duas pessoas separadas, uma divina e outra humana, tornando a união entre eles frágil. O segundo é o monofisismo, né? Que defendia que após a encarnação, a natureza humana de Cristo foi absorvida pela natureza divina, resultando em uma única natureza. Então aí eles vão dizer que não era uma natureza divina, uma natureza humana. Não, foi absorvido, tá? Aí uma das perguntas que a gente tem que fazer no nosso tempo de hoje, como essas questões históricas continuam a impactar a teologia cristã nos dias de hoje?
Bom, quando a gente fala da natureza divina de Jesus Cristo, a gente tem pessoas que ainda acreditam dessa forma perene sobre a cristologia. E isso é impactante, porque isso daí começou lá nos concílios. Já foi defendido por Paulo contra os gnósticos. João também no seu evangelho, ele está defendendo Jesus Cristo. E eu quero que você entenda, quando você lê as cartas de João, né, as suas epístolas, e ele falando assim, que aquele que não diz que Jesus Cristo vinha em carne, esse é o anticristo. Por quê? Ele está falando dos gnósticos, e eles negavam a natureza de Cristo, eles negavam, literalmente, né? Então, continuando aqui, tá? Então a gente tem que fazer essas perguntas. Como essas questões históricas continuam a impactar a teologia cristã no dia de hoje? Impactam? Eu posso dizer que sim, impactam sim, estão impactando bastante a gente. A definição das duas naturezas de Cristo, no Concílio de Calcedônia foi quando se definiu, tá? O contexto histórico, né, o debate cristológico, eles vão acontecer da seguinte maneira. Após a formulação do credo niceno, o que é o credo niceno? É o credo que definia, então, a regra de fé, né, cristológica, e não só isso, eles não definiam só uma regra de fé, era também uma forma deles poderem saber quem que eram os arianos, né, para poder entender quem estavam do lado deles de forma cristológica ou não. Então se formulou o credo niceno, é aquilo que nós conhecemos hoje na Igreja Católica como a confissão de fé, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador da Terra, poderoso, crê em Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob as mãos dos Pilatos, foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Pai, Espírito Santo, e aí etc. Mais tarde nós vamos ter depois o credo atanasiano também, tá? Mas isso não é o momento, não é a questão, é só para vocês terem essa informação. Estabeleceu então a divindade de Cristo em oposição ao arianismo, como eu tinha explicado a vocês, né? A igreja enfrentou uma nova questão teológica, como a natureza divina e a natureza humana coexistiam em Cristo. Então, o Concílio de Constantinopla, em 381, reafirmou a Trindade e condenou heresias como o apolinarianismo, né, que negava a plena humanidade de Jesus. Ou seja, Jesus foi humano, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, sentiu sono e essas coisas, né? E, no entanto, o debate sobre a relação entre as naturezas divina e humana continuou, culminando entre duas visões opostas. As considerações heréticas, que são o nestorianismo, e o monofisismo, que essas questões elas vão surgir e vão trazer problemas, né? Primeiro, né, nestorianismo, que é uma doutrina atribuída a Nestório, tá? Quem foi Nestório? Nestório, ele está entre o ano 386, tá, e 451, né? Foi um patriarca de Constantinopla. Ele ensinava que Jesus possuía duas naturezas separadas, divina e humana, e que essas naturezas eram habitadas por duas pessoas distintas. Então, a natureza divina era uma pessoa e a natureza humana era outra pessoa. Isso é um problema muito sério, tá? Dentro da cristologia, isso é um mal, uma chaga má. Por que não? Cristo, ele é plenamente homem, como eu disse, e plenamente Deus. Tá? E se Cristo possuísse duas pessoas separadas, sua obra redentora ficaria comprometida. E aí como que fica? O Cristo entregando a sua vida e a natureza divina o oposto, não está de acordo, não faz sentido, né? Então a unidade de Cristo seria meramente moral, então aí vamos ter problemas, né? A encarnação não seria completa, temos outro problema. E Maria não poderia ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, aquela que concebeu, né? Então, e aí, sucessivamente, teríamos um problema muito, muito sério. E a condenação de Nestório, né, o nestorianismo, foi condenada no Concílio de Éfeso em 431, tá, onde afirmou que Jesus é uma única pessoa divina com duas naturezas distintas, porém inseparáveis, né? Agora, o monofisismo, né, nós temos aí que ela é uma doutrina atribuída a Eutíquides em 378 a 454, tá? Que é um monge de Constantinopla. Ele ensinava que, após a encarnação, a natureza humana de Cristo foi absorvida pela natureza divina, né? Então a natureza humana foi absorvida, ele não era plenamente homem, plenamente Deus. Ele era divino, então a natureza humana foi absorvida e se tornou plenamente divino. Consequências teológicas nós temos aí então que ele não seria plenamente humano, tá? Então ele não poderia sentir cansaço, fome, sede e aí sucessivamente. A redenção seria ineficaz, então o sacrifício do seu corpo seria incompleto, tá? E a ressurreição e a ascensão não seriam significativas.
Tá? Então a condenação do monofisismo se deu no Concílio de Calcedônia em 451, tá? Aonde se estabeleceu a doutrina da união hipostática. E é aqui que a gente entra então para falar da união hipostática. Filipenses 2, do 6 ao 8, que sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tá? Isso mostra que ele manteve ambas as naturezas, tá? Então, no Concílio de Calcedônia, foi quando se definiu, então, diante dessas controvérsias, no Concílio de Calcedônia, se definiu oficialmente a doutrina cristológica ortodoxa, E a definição oficial no concílio estabeleceu que Jesus Cristo é uma única pessoa divina com duas naturezas distintas, divina e humana, que coexistem sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. É isso, tá? E aí então se definiu a união hipostática, tá? Aí em Colossenses 2:9, a gente tem então um texto que vai dar a contrapartida agora sobre a definição cristológica da união hipostática, né? Que vai dizer assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que Paulo está dando em resposta para os gnósticos, tá? Ele está dizendo que no corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Não tem como estar separado. Os dois são um. Tanto ele era humano quanto ele era divino. Não era dividido. Um absorveu o outro, como tem essas visões, né? Então, os 4 adjetivos de Calcedônia vai definir o seguinte: que ele é sem confusão, tá? A natureza divina não se mistura com a humana, sem mudança, cada natureza mantém suas propriedades, sem divisão, Cristo não é duas pessoas, tá? Sem separação, as naturezas não podem ser separadas. Então nós temos uma conclusão, então, que o Concílio de Calcedônia solucionou uma das maiores questões da teologia cristã, reafirmando que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ou plenamente Deus, plenamente homem, tá? E com isso a gente consegue então reafirmar a doutrina da união hipostática entre o seu corpo e a sua natureza divina, Então a gente garante que Cristo é nosso perfeito mediador e assegura que sua morte na cruz foi eficaz, E confirma a ressurreição como um evento real e significativo para nós, tá certo? Então, chegando a esse consenso, a gente consegue entender tanto a natureza divina de Jesus quanto a natureza humana. E precisamos entender, Cristo não era metade homem, metade Deus, não. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Então, fechando aqui todo esse estudo sobre a união hipostática. Se houver mais alguns assuntos, a gente vai tratar ainda, porque esse aqui é o primeiro quadro, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica na paz.